Olá, nós estamos aqui hoje para resolver o exame de qualificação do vestibular para o ERJ 2019, que aconteceu no dia 10/6/2018. Vamos à primeira questão, matemática começa na questão 2. Ele diz que os casos de febre amarela desde o início de 2017, confirmados 779, suspeitos 435, mortes entre os casos confirmados 262. Aí na questão 2 ele fala o seguinte: suponha que todos os casos suspeitos, 435, tenham sido comprovados e que a razão entre o número de mortes e o número de casos confirmados permaneça a mesma. Nesse caso, com as novas comprovações da doença, o número total de mortes por febre amarela estaria mais próximo de... Bem, então primeiro nós vamos encontrar a razão entre o número de mortes e o número de casos confirmados, né? Isso dá 262 sobre 779. E aí, nesse número de casos confirmados, eu boto os casos suspeitos, que são 435. Então, nós teremos aí 779 mais 435. E eu quero saber, com esse novo número, com esse novo total, o número de mortes. Vou chamar de X. Isso vai dar mais ou menos... vai dar mais ou menos, exatamente x sobre 1214. Se você observar bem, 262 e 779, 779 é praticamente o triplo, aproximadamente. Daí daria 1214 dividido por 3, que seria aproximadamente 404, Então, como eu fiz a aproximação, a resposta é 408, letra C. Questão tranquila. Muito bem. Vamos à próxima questão. Admita que, em função da disseminação da febre amarela, o percentual de mortalidade de 33% ocorra em uma cidade de 800 mil habitantes, onde 5% da população foram infectados por essa doença. Nessa doença, o total de óbitos deverá ser igual a... Bem, então, primeiro, 800 mil, nós vamos trabalhar só com 800. Eu vou ter que calcular 5%, ou seja, multiplicar por 0,05, e o resultado desse valor, eu vou pegar 33%. Então, eu vou multiplicar por 0,33. Então, essa conta dá 40 vezes 0,33, porque isso aqui vai dar 40, e vai dar 13,2, ou seja, 13.200, que a gente vai ter que multiplicar isso por 1.000, Logo, resposta, letra B. Ok? Também uma questão tranquila. Vamos à próxima questão, que é a questão 29. Questão 29 dá um gráfico, fala da média de desempregados por ano e pergunta qual o percentual de aumento do ano de 2014 para 2016. Então, a gente vai ver a diferença, primeiramente.
Então a diferença aí dá 11,8 menos 6,7, que dá 5,1, que é o aumento. É o aumento em cima de 6,7 milhões, então agora basta você comparar 5,1 milhões com 6,7, que dá 0,76, ou seja, aproximadamente 76%, letra B. Ok? Bem, vamos à próxima. Essa é uma questão relativamente conhecida. Ele dá um triângulo ABC, A1B1C1, A2B2C2, A3B3C3, e pergunta sobre os perímetros, né? Se eu estou marcando o ponto médio, é porque a razão de semelhança é meio, né? Ou seja, qualquer coisa linear está na razão de 1 para 2. Né? A razão entre os lados é do menor para o maior é de 1 para 2, então a razão entre os perímetros também será de 1 para 2. Né? Ou seja, cada perímetro será multiplicado por meio. Multiplicar por meio é uma PG de razão meio. Né? Então, resposta é letra C. Né? É uma progressão geométrica de razão meio. Vamos à próxima questão, 31. Uma questão de trigonometria, né, que você só tem que saber redução ao primeiro quadrante. Ele deu aí um ângulo de 120 graus. 120 graus. E aqui nós temos o seno de 120. E aqui é o cosseno de 120. E aí temos fórmulas, ou você pode redesenhar esse triângulo no primeiro quadrante e trabalhar com os valores que você já conhece, né, que vai dar, no caso aqui, 60 graus. Né? Então, seno de 120 é igual ao seno de 60, né? Porque esse pedacinho aqui é igual a esse pedaço aqui. Portanto, se eu tenho de A até P 120, aqui é 60 graus, então esse arco também é 60. Então, seno de 120 é igual ao seno de 60. E aí, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 120, nós temos aqui positivo e do lado esquerdo do eixo Y negativo, então vai ser menos cosseno de 60, que é igual a menos meio. Então, o cosseno é x, seno é y, então nós temos que esse ponto tem coordenadas menos meio e raiz de 3 sobre 2. Ok? Vamos à próxima. Essa é uma questão de sistemas lineares. Nós temos que um homem gastou 20 reais comprando coco e abacaxi, o coco é 2 reais, o abacaxi é 4. Com o dinheiro que possui, qual a maior quantidade dessas frutas? Então ele comprou essas frutas, né? Comprou tanto o coco quanto o abacaxi, pode ser comprado. Bem, então primeiro vamos equacionar o valor que ele gastou com as frutas, né? Eu vou falar que ele comprou X cocos e Y abacaxis, então 2 reais vezes o número de cocos mais 4 reais vezes o número de abacaxis dá 20 reais, ou
Dividindo todo mundo por 2, eu tenho que x mais 2y igual a 10. Isolando o y, nós temos que y é igual a 5 menos x sobre 2. Tanto x quanto y são números naturais, né? Diferente de zero, porque ele comprou, como eu falei no início, uma dessas frutas. Logo, esse valor de x tem que ser maior que 10. E também múltiplo de 2. 8 seria o primeiro valor inteiro e múltiplo de 2. Se x igual a 2, o y vai ser 5 menos 4, y igual a 1. Ele aí teria um total de frutas 9. O próximo múltiplo seria o 6. O y seria 5 menos 3. Y igual a 2 e o total seria 8. X igual a 4. Y igual a 5 menos 4 dividido por 2, que dá 2. Y igual a 3. E eu teria 7. Já deu para perceber que o total está diminuindo, né? O próximo seria 2. Nós pararíamos por aqui. Esses são os possíveis valores, possíveis soluções para essa equação de duas variáveis, né? X e y. Isso daria 4, y igual a 4, o total é 6. Então, maior valor possível, 9. Resposta à letra A. Vamos à próxima questão. Essa é bem interessante. Eu tenho 6 times de futebol, A, B, C, D, E e F, que disputam um torneio no qual cada time jogou apenas uma única vez contra cada adversário. A regra da pontuação é 0 ponto para o time perdedor, 3 para o vencedor e, no caso de empate, 1 ponto para cada time. E a tabela mostra a pontuação. Bem, o total de jogos que eu tenho vai ser combinação. Então, é um problema que envolve análise combinatória, né, e também sistemas lineares. Então, o total de jogos vai ser combinação de 6, 2 a 2, que é 6 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial, isso vai dar 15. Esse é o total de jogos que eu tenho, né? Bem, eu só preciso analisar, na verdade, as vitórias e os empates. Se eu somar todos os pontos da tabela, eu tenho 40 pontos. Né? Porque vitória, eu já incluo o jogo também da derrota, né? Já que não tem nenhum ponto. Então, eu posso escrever o seguinte sistema. O número de vitórias mais o número de empates tem que dar 15, que é o total de jogos. Né? Porque a derrota já está dentro ali de vitórias. E se eu pegar 3 vezes o número de vitórias, eu tenho o total da pontuação dos times relativo à vitória. E empate, eu tenho que botar 2E, porque o empate são 2 pontos que foram para a tabela, né? 1 ponto para cada time. E aí eu tenho esse sistema, que é um sistema fácil de resolver, né? Vamos multiplicar a primeira equação por menos 3. Desculpa, por menos 2.
E aí eu tenho o número de vitórias, que é 10. E, consequentemente, né, o número de vitórias é 10. E se eu substituir por V mais E igual a 15, o número de empates é igual a 5. Letra B. Né? Uma excelente questão, boa questão, envolvendo sistemas lineares e análise combinatória. Né? Bem, vamos para a última questão. Esse é o Tangram, que é um quebra-cabeça chinês. Ele contém 7 peças, né? Um quadrado, um paralelogramo, 5 triângulos, retângulos e isósceles. E na figura, a ABCD é formado, né, por essas peças. E ele pede a razão entre o trapézio AM, NP, AM. NP, esse trapézio todo aqui, e o quadrado. Bem, vamos chamar o lado do quadrado de 1. Isso vai facilitar a nossa vida. Então, no caso, nós temos a área desse quadrado igual a 1. Então, a área do quadrado, ABCD, é 1 ao quadrado, que é 1. Essa área do triângulo retângulo ABC vai ser meio, toda ela. Se você perceber bem, esses pontos aqui serão pontos médios. Então, essa área toda aqui será 1/4. Né? Então, 1 é a área toda, isso aqui vai ser meio, e esses 2 pontos aqui, MN, são pontos médios, né? Logo, essa área aqui vai ser 1/4. E essa aqui toda 1/4 também. Essa área toda, você pode dividir todas em áreas iguais. Eu vou usar essa referência aqui, ó, como área. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas, né, dessa figura. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou então, ainda poderíamos pegar essa areazinha aqui. Ficaria até melhor. Que aí eu ficaria com 8 áreas, 8 unidades de área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que teria valor meio. E aí eu vou contar a área que eu quero. O que eu quero é essa área toda aqui. 1, 2, 3, 4, 5 unidades de área. Vai valer x. E 8x igual a 5 sobre 2. X igual a 5 sobre 16. Uma questão também tranquila. 5 sobre 16. Resposta, letra D. Ok? Bem, espero que tenham gostado, espero que seja útil e até uma próxima